Entre os mais de 23 mil transplantes, olha isso, realizados por ano no Brasil, mais de 13 mil são de córnea. E sabe qual que é a principal causa desses transplantes de córnea? O ceratocone, que é uma doença dos olhos, ainda bem desconhecida por muita gente, só que acomete cerca de 150 mil brasileiros todos os anos. E a pergunta é, você tem o hábito de coçar os olhos? Sabe aquela coceirinha que dá que a gente não consegue resistir? Pois saiba que isso pode ser grave e pode ter relação direta com o ceratocone. Para levar informação sobre quais são, os sinais da doença, existe uma campanha muito dedicada, especializada ali diretamente à prevenção do ceratocone, que é o Juno Violeta. Olha só. O ceratocone é uma doença degenerativa que afina e deforma a córnea, a camada transparente na frente do olho. Essa deformação altera a curvatura da córnea, resultando em uma visão distorcida e borrada. É nosso primeiro óculos, por assim dizer. Ele se vem por uma alteração anatômica, né, provocada por diversos fatores, né? E a córnea, ela vai gerando uma certa deformidade. E essa deformidade vai gerando o formato do cone. A nossa córnea, ela é para ser bem cilíndrica. E aí, com o tempo, ela vai mudando essa conformidade por conta de agressões e também de fatores raros, mas pode ser de fatores genéticos também. As causas exatas do ceratocone ainda são desconhecidas, mas acredita-se que fatores genéticos e ambientes desempenham um papel importante. Históricos familiares de ceratocone, esfregar os olhos com frequência e alergias oculares são considerados fatores de risco. Os primeiros sintomas dos pacientes são a dificuldade visual, tá? Geralmente são pacientes que vão apresentar dificuldade para longe, uma irritação à luz muito intensa, certo? E logo que eles vêm para nós para fazer o exame inicial, que é o exame de refração, que é de óculos, a gente já consegue identificar que eles podem ter, sim, uma suspeita de ter ceratocone, tanto numa fase inicial, quando o paciente já apresenta um grau um pouquinho mais alto, uma característica que a gente está vendo ali na hora de fazer refração, uma luminosidade diferente, e quanto na sequência, quando a gente vai ver que são graus realmente altos. E, a partir disso, nós temos alguns exames complementares que vão confirmar o diagnóstico. O diagnóstico do ceratocone é feito por um oftalmologista, que realiza exames específicos para medir a curvatura da córnea e detectar alterações na sua forma. Entre os métodos diagnósticos estão a topografia corneana, a tomografia de córnea e a ceratometria. É importante nós saber a espessura da córnea desse paciente. Uma córnea mais fina, em geral, é uma córnea mais fácil para ser moldada, para ser machucada e gerar o ceratocone. Nós temos exames onde nós vamos fazer um mapa topográfico dessa córnea, vendo se a altura, se é mais alto, se é mais baixo, como é que está o relevo dessa córnea. E, basicamente, com esses exames, nós vamos fazer o diagnóstico e também dar o grau, a severidade do ceratocone. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 150 mil pessoas são atingidas por essa condição. E o mês de junho foi escolhido para conscientizar e prevenir sobre a ceratocone. Então, esses meses de troca de estação, como o outono e setembro, são épocas que nós temos que ficarmos muito alertas. O Simval foi diagnosticado com ceratocone e hoje faz acompanhamento. E isso pode ser prejudicial até mesmo para o desempenho no trabalho dele. Eu trabalho com esporte, né? Trabalho ao ar livre. Eu tenho o sol como um fator ali diário, né? Então a claridade, aquela luminosidade, às vezes atrapalha bastante. Poeira, né? E como eu trabalho com movimento, às vezes eu tenho que analisar de longe algum movimento do atleta. O ceratocone, se ele está bem evoluído, acaba dificultando isso, né? Então, graças a Deus, com a lente, o meu estabilizou. Hoje eu consigo trabalhar normal, só faço os acompanhamentos para, caso ele evolua para a gente continuar com os tratamentos pós esse que eu já fiz. Hoje eu tenho um anel que foi colocado dentro do olho, que é o anel de Ferrara, e isso é um procedimento também, né, que também ajuda a segurar essa evolução, conter essa evolução do ceratocone. Então, se eu não tivesse cuidado, com certeza ia ser muito prejudicial para desenvolver a minha prática esportiva.
E atenção, mamães e papais, essa dica da oftalmologista é de ouro para os filhos pequenos. Uma das minhas preocupações quando a gente está lidando com crianças pequenas, com até mesmo bebês, é de explicar aos pais. Atentem-se quando a criança coça demais os olhos, quando as crianças têm muito alergias. Não é o coçar do soninho, é um coçar intenso que a criança está sempre levando a mão ao olho, está sempre ficando com o olho vermelhinho. Atenção, o ceratocone é uma doença que se inicia na infância e na adolescência, tá? E se nós não tratarmos e diagnosticarmos a principal causa dele, que é principalmente coçar os olhos e as alergias associadas, fora alguns outros fatores, essas crianças sim têm o risco de desenvolverem ceratocone. Importantíssimo, por isso, uma campanha só para falar sobre ceratocone. Júnior Violeta, e aqui no Edição Manhã você aí por dentro, sabendo todos os detalhes, inclusive que ela pode começar na infância, né, ali, adolescência e também quando a criança ainda é bem pequenininha. Muitos alertas e muito bacana também. Você também pode compartilhar, tá, essa reportagem, a gente vai subir daqui a pouquinho no nosso canal do YouTube.